Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Pedro Luiz Cuenca aqui, mais uma semana, mais um vídeo falando sobre o Mundial de Moto Velocidade, sobre a nossa querida MotoGP. E no assunto do vídeo de hoje eu não vou abordar o domínio de Marc Marquez, nem a grande fase da Ducati, mas posso dar um spoiler que deve se repetir neste fim de semana lá nos Estados Unidos, lá em Austin. O que eu vou abordar no vídeo de hoje é um impasse que tem sido criado nos bastidores e tudo envolve o atual campeão Jorge Martin. Tudo envolve aquele que carregará o número 1 na moto assim que ele puder voltar a acelerar. E é esse o impasse. Para quem não está muito situado, para quem não sabe muito bem o que está acontecendo, ou para quem precisa ali recordar a situação, o Jorge Martin se machucou nos primeiros minutos do teste de pré-temporada lá na Malásia. Realmente nos primeiros minutos. Na primeira hora de teste, caiu 2 vezes. Em uma delas ele fraturou o pé esquerdo e também a mão. Só por aí já era um grande problema, ele perdeu boa parte dos testes, ele perdeu quase todos os testes, né? Não correu na Malásia, também não correu na Tailândia. A expectativa era de se recuperar e voltar para a primeira etapa do campeonato, que aconteceu no comecinho de março, ali finalzinho de fevereiro. O que aconteceu? Na semana da corrida, na semana do GP da Tailândia, o Jorge Martin se machucou de novo, acabou fraturando novamente a mão e aí perdeu a primeira corrida da temporada. A expectativa era voltar na Argentina, mas os médicos acharam melhor ele estender a recuperação, porque o rádio, que foi o osso fraturado, é um osso que exige uma recuperação mais cautelosa, que corre o risco de fratura andando de moto, qualquer queda poderia piorar a situação do Jorge Martin, então os médicos recomendaram a ausência no GP da Argentina. E também ele está fora deste fim de semana no GP das Américas, que acontece nos Estados Unidos, também por precaução médica, também para ter uma recuperação melhor. Aí vem todo o dilema, todo esse impasse que tem sido criado. O Martin estrearia pela Aprilia depois de anos correndo pela Ducati, ter conquistado o título mundial com uma moto Ducati, ele estrearia com a Aprilia e isso ainda não aconteceu de forma oficial. Isso ainda não aconteceu porque ele teve todas essas lesões, só correu ano passado um dia de teste, então tem ainda muito a aprender sobre a moto, tem muito a conhecer e ele está muito defasado na questão de quilometragem em relação não apenas aos companheiros de Aprilia, mas também ao restante do grid, aos pilotos de outras marcas. A Aprilia entende que por conta disso, por conta dessa defasagem, por conta dele ter perdido os testes de pré-temporada, o Martin deveria ter um teste privado antes de voltar a correr no GP do Qatar, que acontece ali no meio de abril. A questão é que as outras montadoras não aceitaram muito bem a ideia. Por quê? Porque mexeria no regulamento. Hoje isso não é permitido, você ter um teste privado para que o piloto possa se adequar à moto durante a temporada. Você tem que chegar lá e acelerar, como aconteceu com o Raul Fernandes depois de se machucar na pré-temporada, como vai acontecer agora com o Miguel Oliveira, que está fora do GP das Américas, que perdeu o GP da Argentina e que vai ter que correr atrás do tempo perdido para se adequar com essa moto nova da Yamaha. A Aprilia diz que o Jorge Martin está em desvantagem em relação aos rivais e que por isso era de bom tom, seria um gesto assim, de cavalheirismo das outras marcas, das outras montadoras, liberar esse teste para ele. Mas a Ducati já disse que aceita a condição desde que fique para 2026. Para 2025, nada feito. O Grande Prêmio conversou também com o Carmelo Espeleta, CEO da Dorna, que esteve aqui em Goiânia recentemente, e ele disse que a situação não é tão simples de resolver, que ele entende que realmente é um problema para o Martin estar defasado, estar aí com essa falta de adaptação com a moto, mas que mudanças nesse sentido só deveriam acontecer no futuro. Não indicou quando, mas indicou que apenas no futuro, ou seja, lá para 2026 pelo menos. Enquanto isso, Ducati e Yamaha ficam nesse conflito nos bastidores, porque fica também uma falta de entendimento do que seria liberado para o Martin testar. Ele poderia testar motor, ele poderia também aproveitar e testar pneus, aproveitar e testar novo chassi que a Aprilia levaria para essa sessão. Fica aí um espaço cinza, sem que tenha uma definição do que pode ou não ser utilizado. E a MotoGP não tem tempo suficiente para definir isso agora só para um único piloto. Se fosse uma situação com diversos pilotos, com parte do grid, aí faria sentido, mas com um único piloto
ficaria uma coisa muito excepcional e ficaria uma coisa um tanto quanto desnivelada. Hoje fica o sentimento de que o Martin vai ter que correr atrás do tempo perdido durante a temporada, enquanto os outros já estão mais avançados mesmo, não apenas na Aprilia, mas também nas demais motos do grid. Enquanto isso, a Aprilia e Ducati, que já são rivais por natureza, por serem do mesmo país, por serem de regiões próximas lá na Itália, criam mais uma rivalidade, desenvolvem mais um capítulo de uma briga que não deve terminar tão cedo dentro e fora das pistas. Quem leva a pior é Martin e quem leva a pior como um todo é o público que tende a perder para 2025 um piloto que poderia brigar por pódios e vitórias. Fica aí para 2026 uma busca por um consenso da MotoGP de entender onde que o regulamento pode se adequar para que esses pilotos não sofram mais com situações parecidas. A MotoGP, o Mundial de Moto Velocidade, volta a acelerar neste fim de semana de 28 a 30 de março com o GP das Américas, lá em Austin, nos Estados Unidos. E o Grande Prêmio faz cobertura completa no site grandepremio.com.br, aqui nos nossos canais e também nas redes sociais. Vai ter muita coisa de Moto3, Moto2 e, é claro, da MotoGP, a classe rainha do Mundial. Então fique ligado que vai ter muita coisa interessante. Nos vemos na próxima. Até lá!